A prova do teorema de Rochlin, teorema de desintegração. Eu não vou dar a prova toda, mas vou pelo menos provar o lema principal. Então, deixa eu relembrar para vocês o enunciado do teorema. Nós começamos com o espaço M, B, Mi, espaço de probabilidades. E P, uma partição de M, sempre em subconjuntos mensuráveis de M. E nós dizemos que ela é mensurável se existem partições, uma sequência crescente de partições se existe uma sequência crescente de partições finitas ou inumeráveis, tais que P é a soma dessas partições. É o limite, tá? Vou deixar aqui um pequeno exercício. Eu de fato enunciei, mas deixa eu oficializar aqui. A definição não muda. Se exigirmos que cada Pn seja finito, se exigirmos que cardinal de Pn seja igual a n para todo n. Então não muda se nós nos limitarmos a sequências em que as partições são finitas e, além disso, cada partição é obtida da anterior, pegando um único elemento e dividindo em dois, preservando os demais. Bisseções, uma cascata de bisseções. É claro que, a priori, essa definição aqui parece mais geral. Temos uma família de partições de sequência mais ampla, mas a ideia é mostrar que se você tem uma dessas, então tem uma daquelas também. Não muda nada. E o teorema afirma que se P é partição mensurável, eu comentei, de fato é C e somente C, embora não precise da volta. Se P é partição mensurável, então existe uma família Mi-P indexada por P, satisfazendo essas três condições. Mi-P de P é 1 para Mi chapéu quase todo P. A aplicação que a cada P associa Mi P de E é mensurável para todo subconjunto mensurável de M. E, finalmente, Mi de E é igual à integral de Mi P de E de Mi chapéu P. Já expliquei que nós temos uma aplicação canônica, uma projeção canônica de M em P, e o Mi chapéu
é a π estrela da μ. É a μ transportada para lá. Medida quociente. Além disso, essa família é essencialmente única. Bom. Eu tenho que fazer uma suposição aqui sobre o espaço. Creio que a única condição que a gente precisa colocar é que ele seja enumeravelmente gerado. Não, estamos supondo que M é um espaço métrico separável completo. Então eu vou provar enunciar e provar o lema, que é o coração da demonstração, e que explica como é que a gente encontra essa família de probabilidades condicionais. Como eu comentei na aula passada, se a partição P é finita, isso é fácil. A gente pode exibir, é completamente elementar, pode exibir essas probabilidades condicionais de maneira totalmente explícita. E a ideia da prova é usar a hipótese que a função é mensurável, a partição é mensurável, que ela pode ser obtida por uma espécie de limite de partições finitas e fazer essa construção passando ao limite. Então, dada uma função psi de M em R mensurável, limitada, eu vou definir a esperança condicional de psi relativamente a cada Pn, a cada partição. Isso é definido da seguinte forma: uma nova função, En psi, que vai de M para R. E a ideia é a seguinte: você, lembrando que Pn é finita, aliás, aqui não faz muita diferença, mas não, mensurável não faz diferença. Você vai fazer o seguinte: vai pegar a sua função e integrá-la sobre o elemento da partição que contém x. Você integra a função em cima, supondo que x esteja aqui, você integra a função sobre o elemento da partição que contém x. E aí você normaliza, porque você está integrando com relação à medida restrita ao Pn de x. Essa medida restrita não é uma probabilidade, mas você pode normalizá-la dividindo pela medida do Pn de x. E isso aqui é, por definição, o En psi calculado em x. Por exemplo, se for a função característica de um certo conjunto A, o que você está calculando aqui é... Você está integrando a função característica do A em cima do Pn de x, portanto vai obter a medida da interseção normalizada pela
medida do Pn de x. Pn de x representa o elemento da partição Pn que contém o x. Certo? Isso aqui a gente chamou de probabilidade condicional. De esperança condicional na aula passada. E isso faz sentido sempre que o Pn de x tiver medida positiva. Como eu estou lidando a essa altura com partições enumeráveis, eu posso supor que todo o Pn de x tem medida nula. Simplesmente jogando fora, a união dos restantes jogando fora. Isso é uma união inumerável de conjuntos com medida nula, portanto tem medida nula. A gente ignora todos esses PNs. Tá? Muito bem, então o lema principal é o lema que diz que quando eu faço n ir para infinito, essa sequência de partições converge. Então, dada qualquer psi, dada qualquer psi mensurável limitada, existe um conjunto M psi contido em N com medida total e existe uma função E psi que é chamada esperança condicional de M relativamente a P. Esperança condicional de M relativamente a P. Tal que, tais que E psi x é o limite de N psi x para todo o x em M psi. Essa função é mensurável e é constante em cada elemento da partição P. Observem, por exemplo, que essa função aqui, a esperança condicional, a gente considera uma função do x, mas ela só depende do Pn de x. Então, se no lugar de x tiver um y que está no mesmo elemento, para qualquer outro y aqui, no mesmo elemento, a partição tem o mesmo valor. Essas esperanças condicionais são constantes em cada elemento da partição respectiva. Nós estamos verificando que isso que seria de se esperar é atendido aqui. E a terceira condição é que a integral de psi de mi é igual à integral de E psi de mi. Tá. E de fato não é difícil de mostrar, está feito de uma certa forma no texto, não é menos profundo do que isso aqui. Não estou dizendo que seja óbvio, mas é menos profundo. Que E psi é a única medida, a única função mensurável constante nos átomos de P que satisfaz essa relação. Ok. Tá bom? Então, é esse tipo de construção que nos permite o Zn psi de x corresponder a medidas condicionais relativamente às partições finitas, e esse é o lema que nos permite passar o limite.
Não? Por que esse lema não resolve tudo? Por várias razões. Primeiro porque, por exemplo, porque esse M-psi, o conjunto com medida total onde nós temos convergência, depende do psi. Aí você teria que tomar uma interseção para ter passagem ao limite para todas as funções contínuas ou para todas as funções características, tem que tomar uma interseção, tem que justificar por que essa interseção ainda tem medida total, e é aí que você vai usar as propriedades adicionais do espaço. Tá? Eu não vou fazer isso aí, mas... Então, vamos demonstrar esse lema, e para isso eu vou fazer o seguinte, vamos... Acho que eu posso apagar aqui. Esse é um desses lemas que revela um pouco a alma da teoria ergódica. Por que as coisas, ou da teoria da medida, por que as coisas são mais regulares quando você envolve uma medida invariante? Vamos considerar alfa e beta dois números quaisquer reais e vamos chamar S alfa beta o conjunto do x de M, tais que o lim inf de En psi x é menor que alfa. Deixa eu ver se é isso que eu quero. E o lim sup é maior que beta. Isso. Certo? Esse é um conjunto que a gente quer mostrar que tem medida nula para todo alfa e todo beta. Tá? Então, a observação que é clara é que En psi x diverge se somente se x está em S alfa beta para alguma dupla alfa menor que beta. Tá? E você ainda pode supor que alfa e beta são racionais. Então, o nosso objetivo vai ser provar que S alfa beta tem medida nula para todo alfa e para todo beta. A afirmação é S, medida de S alfa beta é zero para todo alfa menor que beta. E pelo que eu acabo de dizer, isso implica que a sequência En psi x converge em quase todo ponto. E isso nos dá o M psi. Converge num conjunto com medida total. Certo? O M psi, a diferença entre M e M psi, contém, por exemplo, todos os PNs com medida nula que eu já joguei fora e também os pontos, que estão aparecendo agora, onde a sequência oscila. Tá? Esses anteriores a gente já jogou fora, tem medida nula, e agora se trata de mostrar que os pontos, o conjunto dos pontos onde a sequência é oscilante tem medida nula. Certo. Então, vamos... O argumento tem um pouquinho de combinatória que eu acho que pode tornar desnecessariamente difícil entender o que está acontecendo. Você começa com a sua primeira partição, P1. E você calcula, digamos que o seu ponto X está aqui. Você calcula a média, né, a esperança condicional é 1. Em seguida, você refina essa partição
E você calcula agora a experiência condicional relativamente ao P2, em seguida para o P3 e assim sucessivamente. Então, o que você está observando, se o seu x está em S alfa beta, o que você está observando é que dependendo do momento em que você para essa construção e você faz a esperança, ela pode estar acima do beta ou abaixo do alfa. Tá? E vai ficar pulando, de fato, de um lado para o outro. Tá? Então, se x está em S alfa beta, existem momentos, 1 menor ou igual que A1, menor que B1, menor que A2, menor que B2. Tá? Isso aqui são inteiros. Todos esses números aqui são inteiros. Que são os momentos onde a média está para cima ou para baixo. Né? Tais que a esperança indexada pelos AI de psi x está abaixo de alfa e a esperança indexada pelos BI psi x está acima de beta. Certo? Então, momentos de oscilação. Aqui no texto, para evitar ambiguidades, eu lembro que esses inteiros dependem de x. Tá? Eu acho que eu não vou escrever aqui, mas é bom lembrarmos que em cada x existe uma sequência como essa, ou duas sequências. Então, vamos considerar os elementos de cada vez que estamos nesse momento, vamos considerar o elemento da partição respectiva. Então, um conjunto AI, que é a união dos P AI de X. Então, o A1 é o primeiro momento, que pode variar de um ponto para outro, em que você se dá conta de que a média pode estar abaixo de alfa. É o menor inteiro desses. É a união de todos os P's que correspondem a esse momento em que isso acontece. E do mesmo modo você vai definir um BI. Perdão, não é. Sim, isso mesmo. E BI é a união dos P BI X. Certo? Um certo ponto X, a primeira vez que ele tem uma média abaixo de alfa é no momento 3. Então você pega todo o P3 desse X e joga nesse conjunto. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Já para outro ponto, o primeiro momento em que isso acontece é no momento 15. Então você pega o P15 dele e joga nesse conjunto. Certo? Isso aqui a gente vai chamar de AI do X e de BI do X. Uhum. PN de X é a união de todos os elementos da partição que contém o X? Não, é o elemento da partição que contém o X. Um só, porque a partição os elementos são disjuntos 2 a 2. Então tem um único que contém o X, tá? Então, por exemplo, só para... Vou aqui desenhar qual seria a cara do A1. Aqui, por exemplo, digamos que para esse X é nesse momento, é no momento 3, que ele tem a média abaixo de alfa. Já nesse outro aqui, para esse X aqui, é no momento 4. Então eu verifico, é a primeira vez que a média está abaixo de alfa. Então eu pego esse sujeito aí. Tá?
Então, uma coisa que é imediata da definição, mas é mais fácil de compreender do que explicar, é que dados x1 e x2 em S alfa beta, os respectivos AI ou são iguais ou são disjuntos. Vamos ver que podem ser iguais. Na hora que você descobre que o momento 3 é o primeiro momento que esse x tem uma média abaixo de alfa, e você pega o P3 dele, qual é a média 3 dos demais pontos desse P3? Bom, as médias E3 são constantes em elementos do P3. As esperanças E3 são constantes em elementos do P3. Então, se esse x tem a média dele abaixo do alfa, todos os demais também têm. Tá. Mas talvez, quem sabe, para esse aqui, essa não seja a primeira vez. Quem sabe para esse aqui, a média 2 já estava abaixo de alfa. Bom, mas se a média 2 desse aqui estivesse abaixo de alfa, estaria para todos os outros elementos do respectivo P2, incluindo aquele outro x. Então, contradição. Isso não pode acontecer. Então, como é que poderia haver uma interseção? Não é mais fácil de entender do que explicar? Isso aqui, em probabilidade, se chamam stopping times, tempos de paragem, tá? Esses A's e esses B's. E faz parte da definição de stopping time que se é um stopping time para um ponto do PN, é stopping time para todos os demais. Então, a primeira vez que acontece para todo mundo do PN ao mesmo tempo. Tá? Se estiver em PIs diferentes, um deles não pode ser esse aqui não pode ser o stopping time. Tá? Tá? Então, essa é a primeira observação. A outra observação é que o conjunto S de alfa beta está contido em AI mais 1, que está contido em BI, que está contido em AI. Você olha, primeiro, a primeira vez que a sua soma está abaixo de alfa e pinta todo mundo de verde. E aí você continua refinando, esperando o próximo momento em que a sua média está acima de beta. Para alguns pontos nunca vai chegar. Para alguns pontos, eles não estão no S alfa beta. Isso aqui é uma inclusão só. Se estiver em S alfa beta, você vai encontrar essa sequência. Mas ninguém diz que esse ponto aqui está em S alfa beta. Se estiver, cedo ou tarde, você vai encontrar o P1 dele, que vai ser algo pequenininho aqui dentro. Contido. Necessariamente contido. Porque você só fala do B1 se já tiver acontecido o A1. É meio que uma trivialidade aqui, é meio que convenção. O B1 é o conjunto dos pontos onde você consegue encontrar esse B1zinho, mas isso só acontece se você já tiver dado um A1 antes. E assim sucessivamente. E essa inclusão, em princípio, é estrita.
Esses são os pontos onde você tem I vezes abaixo do alfa, esse aqui I vezes abaixo do alfa e I vezes acima do beta, e aqui você passa por I mais 1, no meio do caminho você vai perdendo pontos. Tá? Então, a conclusão daqui é que S alfa beta está contido no conjunto S-til alfa beta, que é a interseção de todos os AIs, que também é igual à interseção de todos os BIs. Esse sanduíche aqui mostra que a interseção dos AIs e a interseção dos BIs são iguais. Tá? São duas sequências crescentes, uma no meio da outra. Aliás, decrescentes. Uma intercalada com a outra. Tá certo? E o S está aqui dentro. Tá bom? Isso é uma espécie... O que eu estou fazendo é aproximar o S por uma versão meio discretizada dele. Esse S-til é construído usando apenas os elementos dessas partições. Tá? O S-til é construído usando apenas os elementos das partições. A minha afirmação agora é que Mi de S-til alfa beta é igual a 0. Tá? Afirmação 2. E isso aqui é a afirmação 1. E, portanto, a afirmação 2 implica a afirmação 1. Bom. Então, agora eu aqui estive explorando a segunda observação, agora quero explorar a primeira. Eu vou calcular a integral de psi no AI. O AI é uma união desses conjuntos AI de X. União de elementos de distintas partições na iésima vez que a média passa abaixo de alfa. Tá? Então, eu observei lá que esses AIs ou estão contidos, ou são iguais, ou são disjuntos. Então, eu posso escrever a integral nessa união como uma soma onde essa soma é sobre todos os AIs de X que constituem AI. Certo? Observe que não é a mesma coisa que somar sobre todos os X. Se eu for somar sobre todos os X, eu vou repetir. Esse X e aquele X têm o mesmo AI de X. Eu vou somar sobre os elementos dessa família, sobre os átomos. À medida que eles aparecem, à medida que acontece o iésimo evento média abaixo de alfa, eu vou jogando nessa soma. Tá certo? Se vocês quiserem, estou somando sobre aqueles que são disjuntos, né? Considerando apenas esses aqui. Tá? E essa soma, evidentemente, é inumerável ou finita. Acontece que a média, a condição aqui é que a esperança está abaixo de alfa. E a esperança para x no AI de x, a esperança
a esperança AI de psi de x está abaixo de alfa, né? Nesse momento, e isso aqui não é mais do que, por definição, 1 sobre mi do AI de x integral de psi no AI de x de mi. O AI repita, um elemento da partição P alguma coisa no momento AI de x. Então, onde está ali a integral da psi, eu posso substituir por mi de AI de x vezes a esperança AI de x. Por causa disso aqui. Por definição do que a esperança é. E, por hipótese, essa esperança é menor que alfa. Então, isso aqui tudo é menor que a soma de alfa mi AI de x. A soma é sempre sobre todos os AI de x que formam AI. Certo? E agora você simplifica essa soma, porque esses AIs, por construção, são disjuntos. Portanto, isso aqui é igual a alfa mi de AI. Então, provei que a integral em cima de AI de psi de mi é menor que alfa, integral é alfa vezes a medida do AI. Certo? Bom, de maneira inteiramente análoga, a integral de psi em cima de bi é maior que beta mi de bi. Certo? Agora está na hora de tentarmos chegar numa contradição, porque esses AIs e BIs estão convergindo para o mesmo conjunto. Tá? Pelo teorema, vamos ver qual é o teorema. Quando eu passo ao limite, quando I vai para infinito, o que acontece com essa integral? Não vai acontecer que um dos BJ ou EJ fosse infinito? Não, porque você considera x que estejam nesse conjunto. Então, ele vai ter infinitas oscilações. Tá? Agora, então você pega, digamos, a primeira vez que ele vai para baixo do alfa. E pega a caixinha toda, o P3 todo dele. O que você está dizendo pode acontecer para outros elementos aqui. Mas esse você vai perdendo. Tá? É um pouco, em certo sentido, lembra um pouco a construção do conjunto de Cantor. Você começa com digamos, eu vou fazer um exemplo todo simétrico. O seu A1 é formado por isso aqui. Depois, o A2 já vai ser um conjunto menor, porque parte dos pontos que estão aqui não tem uma segunda oscilação. Isso você vai jogando fora. Tá? No fim, o que você obtém aqui, o S-til, é o conjunto dos pontos que foram até o final, que tiveram todas as oscilações.
Tá certo? E isso contém o S alfa beta, porque os pontos do S alfa beta têm infinitas oscilações para cima e para baixo. Tá? Estamos muito perto do fim agora. Talvez possamos dizer da seguinte forma. É uma questão de gosto, como é que a gente termina. Vamos, por exemplo, terminar assim. Suponhamos que psi é não negativa. Depois eu trato o caso geral. Tá? Função não negativa. Então eu tenho que a integral de psi AI de mi é maior ou igual que a integral de psi bi, que é maior ou igual que a integral de psi AI mais 1 de mi, que é maior ou igual que a integral de psi bi mais 1. Por quê? Por causa disso, né? Por causa disso aqui. Certo? As duas sequências estão intercaladas. E se eu aí tomo uma integral de uma função não negativa, obtenho sequências intercaladas também. Então isso significa em particular que a sequência das integrais com relação aos AIs é não crescente, logo converge. A outra também é não crescente e converge, e as duas têm o mesmo limite. Tá? Então, limites da integral AI psi de mi e limites da integral em I psi de mi vi, esses dois limites existem e são iguais. Tá? Mas a gente pode ir um pouco mais longe e pode dizer que limite é esse. Porque os dois conjuntos, as duas sequências de conjuntos, estão convergindo para o S-til. Tá certo? Se vocês tivessem que justificar na prova que eu estou fazendo, qual seria o teorema que vocês invocariam? É o da convergência monótona. Ou dominada, poderia ser. Tá? O que está em causa poderia ser assim. O que está em causa aqui é o fato de que psi, função característica de AI, converge para psi, função característica do S-til, e a outra também. Essa convergência é monótona e também é dominada, portanto você pode usar qualquer dos dois para concluir isso aqui. Tá? Agora, como é que chegamos numa contradição? Só temos que juntar as peças. Então, deixa eu ver. Alfa mi de AI é maior que integral de psi de mi, que é maior ou igual que integral de psi de mi bi, que é maior que beta mi de bi. Certo? Fazendo i para o infinito, isso aqui converge para a integral de psi em S-til. Isso aqui converge para mi, alfa mi de S-til. Isso aqui converge para a integral de psi de mi em S-til. S-til é o S-til alfa beta. E isso aqui converge para beta
Mi de acetil. Tá? Como o alfa é menor que o beta, essa igualdade aqui implica que Mi de acetil alfa beta é igual a zero. Tá certo? Isso termina a prova quando o psi é não negativo. E no caso geral, bom, primeiro o caso geral real. Bom, isso vocês já sabem como é que a gente faz. A gente escreve a função como diferença de duas funções não negativas, a saber, psi mais é o máximo entre 0 e psi menos é o máximo entre 0 e menos psi. E aí a gente observa que a esperança condicional é linear. Então, isso aqui, aplicando o caso particular anterior, converge para algo que a gente chama de E de psi mais. Isso também, pelo caso anterior, converge para um E de psi menos. E aí a gente define E de psi, define como sendo a diferença. Então, se você sabe que converge para funções não negativas, você sabe que converge para funções reais, porque a esperança é um operador linear. E o caso complexo é análogo. Você faz a parte real e a parte imaginária. Psi complexo. Você escreve psi como sua parte real, mais i parte imaginária de psi. Certo? Essa demonstração de que existe, a demonstração explícita de que existem esperanças condicionais. Aí, como eu disse, para terminar a prova do teorema, tem que trabalhar um pouco para formalizar. Essa é a sua pergunta? Gostei dessa pergunta. Gostei tanto que eu vou fazer outra. Não? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer com n igual a 1. Você tem uma partição. Tá? Isso aqui é P1. Em branco está P1. E aqui está P2. Vamos ver se a sua igualdade é plausível. A EN psi tem duas propriedades fundamentais. A primeira é que a integral da psi de mi é igual à integral de EN psi de mi. As integrais globais são preservadas. Essa é uma propriedade fundamental. A outra propriedade é que EN psi é constante em cada
elemento de Pn. Bom, sobretudo olhando o item B, eu fico com pouca esperança de que a sua igualdade seja verdadeira. Porque isso aqui é uma função constante em cada P1. Essa aqui, você vai pegar essa função que é constante em cada P1 e vai refiná-la tomando a média em cada P2. Mas se ela é constante em cada P1, ao tomar a média em cada elemento da P2, a média vai ser essa constante. Quer apontar B, né? A que eu achei que era falsa é trivialmente verdadeira. Ficou claro por quê? Na hora que você calcula E1, você está medianizando a função psi em cada elemento da P1, portanto, ela é uma constante aqui, uma constante aqui, uma constante aqui. E quando você pega uma constante e depois vai calcular a média dela em cada um desses subconjuntos, vai dar a mesma constante. Então, sim, mas é trivial. De acordo? Agora, a 2. Então, como é que é? A gente calculou a função, as médias em cada um desses conjuntos. E agora você quer pegar essa função que, em princípio, tem 9 valores distintos aqui nesse exemplo, um em cada elemento, e você quer calcular a média delas em cada elemento do P1. É isso? Você quer saber se dá a mesma coisa que simplesmente tomar a média da função em cada P1. Alguém tem instinto sobre isso? Nada como fazer um exemplinho. Vamos escrever o P1 como P1, P2, P3. Tá? E o P2 como P11, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32, P33, tá? Onde a minha convenção é que esses estão contidos em P1, esses estão contidos em P2 e esses estão contidos em P3. Tá certo? Só fazer uma conta para ver se isso é plausível ou não. Então, que função aqui é a E2 de psi? Bom, E2 de psi é 1 sobre mi P2, calculado em x, é 1 sobre mi de P2x da função psi calculada no P2x. Certo? Portanto, aí eu abro uma chave com 9 casos. Um deles é P11 integral sobre P11 de psi de mi. E os outros casos, claro, né? Então, vamos calcular agora o E1 dessa função. E1 da função E2. Bom, vai depender. Digamos, por exemplo, para x em P1. Tá? Eu sei que o que eu vou obter aí vai ser uma função constante em cada um dos elementos, né? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar a medida do P1 e tomar a integral da função E2 de psi sobre o P1. Certo? Fazendo passo a passo pela definição. Mas que função é essa do E2 de psi? Ela tem
Bom, não é uma função muito complicada, tem 3 valores possíveis, né? Tem. E, portanto, a integral pode ser decomposta em 3 partes. Então, a função só toma 3 valores. Tá? Tem, o primeiro valor é o valor que está aqui. E esse valor, a função toma em cima do conjunto P11. Então, esse valor tem que multiplicar pela medida do P11. Mais o outro valor, que é 1 sobre μ P12, que ela toma em cima do P12. Portanto, esse valor da função eu multiplico por μ de P12. Certo? E quando se simplificam aquela expressão toda, dá 1 sobre μ de P1 integral de psi de μ sobre P1, que é o E1 de psi. Certo? Então, sim, essa fórmula é verdadeira. É muito mais interessante do que a outra. Tá? A outra é uma tautologia. Essa aqui é o segredo de você, do que significa tomar esperanças condicionais. Você está pegando uma função e está substituindo por funções com platôs, preservando a média. Se você refinar demais e depois rejuntar os platôs, você volta ao anterior. Então, sim, vale a propriedade em N composta com N mais 1 igual a N para todo N. Eu recomendo fazer uma demonstração formal, mas isso que eu fiz aqui, essa conta, aponta já para uma demonstração formal. Tá? Uma outra maneira formal de demonstrar seria usando a unicidade do EN. A única função que satisfaz isso aqui, bom, você verifica que os dois lados satisfazem essas propriedades, portanto são iguais. Certo? Para definir? Não. O teorema de Rochlin é C e somente C. Tá? É a condição mais geral. E se você olhar num livro de probabilidade, a linguagem é diferente, mas os objetos são exatamente os mesmos. E o teorema de Rochlin, às vezes, é chamado teorema de convergência de Martin-Gais. É essencialmente o mesmo enunciado. O contexto não é exatamente o mesmo, mas é o mesmo tipo de enunciado. Tá? E nessas situações faz sempre parte do contexto que você aproxima por coisas finitas. Bom, nós não temos muito tempo aqui, não sei se vale muito a pena mudar para outro assunto. Agora, sim, tem uma coisa que eu poderia fazer, que eu não fiz, que é provar a unicidade do teorema de Rochlin.
Isso. Provar a unicidade. Isso é mais fácil, bem mais fácil. É um lema. Se M, B, Mi é enumeravelmente gerado, que é o caso então a desintegração, estou me referindo à anotação do teorema, a desintegração MiP é essencialmente única. Eu expliquei na aula passada o que significa essencialmente única. Dadas as duas desintegrações, elas coincidem em quase todo ponto. Isso é mais geral, em particular tem essa hipótese mais fraca só de que o espaço é enumeravelmente gerável. Então, vamos considerar A uma álgebra enumerável. Eu já observei em aula anterior que se existe um gerador enumerável, a gente sempre pode supor que esse gerador é uma álgebra. Então, tomando as interseções, etc. Tomando a álgebra gerada pelo gerador. Ela é enumerável e gera... Então, vamos supor que nós temos... Então, suponhamos que temos duas desintegrações. Ou seja, MiP', P, outra desintegração. Então, suponha que... Como é que eu digo isso? Então, tá. Para cada elemento da álgebra, vamos considerar o conjunto dos P's, tais que MiP de A é menor que M'P de A. E o conjunto dos P's, tais que MiP de A é maior que MiP' de A. Então, isso aqui merece ter nome. Um vamos chamar de QA e o outro de RA. Tá? O meu objetivo é mostrar que MiP e M'P são iguais para quase todo o P. E serem iguais como medidas é a mesma coisa que dizer que são iguais para cada elemento da álgebra que gera. Tá? Então, vou focar aí. Então, estou pegando os excepcionais. Essa é a proposição 5.1.7. Tá? Então, Mi de A, interseção π menos 1 de QA, lembrando, π é a projeção canônica que vai de M para P. Então, esse π menos 1 de QA não é mais do que a união dos P's, tais que MiP
de A é menor que mi P' de A. Dizer que um ponto por projeção vem aqui significa dizer que ele está num elemento da partição que satisfaz essa desigualdade. Então, isso aqui é igual à integral, por causa da propriedade da desintegração, ela é igual a isso, d mi chapéu P E agora vamos analisar. Você está com o M aqui. Aqui é o M. Você tem a sua projeção na partição, que associa a cada ponto X o elemento da partição que contém o X. E você está tomando apenas aqueles P's onde o mi P de A é menor que o mi P' de A. Quando você integra, o que vai dar essa integral? Bom, depende. O P é um desses aqui ou não? Se é não, ele dá medida nula a esse conjunto aqui, porque o mi P está todo concentrado dentro do P. Então, isso aqui é onde a integral é sobre os apenas sobre os P's que estão nesse conjunto. Porque nos demais, acabo de descobrir um errinho aqui. Porque o P não dá peso, os demais P's não dão peso a esse conjunto. Então, o que eu provei desse jeito foi que mi desse conjunto, a notação é um pouquinho, é igual à integral de QA em cima de QA de mi P de A. Foi essa igualdade que eu provei. Mas para provar isso, eu usei o fato de que as mi-P's formam uma desintegração. Usando que as mi''P também formam uma desintegração, eu obtenho também essa igualdade aqui. Tá certo? Então, essas duas integrais têm o mesmo valor. Mas essa função, no QA, é estritamente maior que essa, ou menor. Então, eu tenho uma função que é menor que essa em todo ponto, e, no entanto, a integral é igual. Bom, só tem uma maneira disso acontecer. É que a medida desse conjunto seja zero. Certo? Essa função é maior que essa é menor que essa em todo ponto. As integrais são iguais do mesmo jeito. Então, isso implica que mi de chapéu de QA é zero. E, analogamente, mi chapéu de RA também é zero. Ou seja, mi P de A é igual a mi' P de A para mi chapéu quase todo P de P
qualquer que seja A em A. Certo? Aí agora eu tomo a interseção sobre todos os A's da álgebra. Então, tenho que mi P restrita à álgebra é igual a mi P restrita à álgebra para quase todo P de P. Observem que ao fazer isso, eu estou tomando a interseção sobre todos os... Quando eu digo que as duas funções restritas à álgebra são iguais, eu estou dizendo que isso aqui vale para todo elemento da álgebra. Para cada um deles tem um conjunto de medida total. Eu estou tomando a interseção. Uma álgebra enumerável, a interseção desses QTPs ainda é QTP. Tá certo? Então essas duas medidas coincidem na álgebra A e logo coincidem na sigma álgebra. Tá bom? A anotação não ajuda muito, mas a prova é trivial. Tá? Não fiz nada. A única observação é essa conta aqui, que é um pouco opaca. Ok, então... Por hoje é tudo. Na próxima aula, que será hoje é terça, né? Tem quinta. Agora, quinta-feira vai ter uma palestra do Steve Smale. Não, mas é de manhã, né? De manhã, tá. Então não tem problema. Então a próxima aula é na quinta-feira mesmo. Quinta e sexta, em princípio, essa semana. Mantemos o horário normal. Rochlin.